Vamos então dar início a este debate. Estão aí a chegar as eleições para o Conselho Geral. Temos aqui os representantes das três listas dos estudantes, lista A, lista B e lista C. Vamos então tentar perceber aqui um pouco o que é que cada uma das listas se propõe fazer para o Conselho Geral, que ideias e missões é que se pretendem também cumprir neste órgão de importância máxima na universidade e que também precisa de haver aqui uma posição mais firme por parte da comunidade académica em relação à importância que este órgão tem e daí também agradecer desde já a vossa presença neste auditório, porque acho que a comunidade deve ser chamada a intervir e a votar no próximo dia 13. Vamos então começar aqui, eu iria começar por uma pergunta muito geral aqui aos três candidatos e vou começar por ordem alfabética e depois vamos mudando aqui certamente a ordem das respostas, mas vou começar então aqui pela lista A. Em linhas gerais, o que é que esta lista se propõe a apresentar para o Conselho Geral, o que é que se propõe a fazer para este órgão máximo da Universidade de Minho? Muito obrigado, boa tarde a todos. Começar por saudar os elementos das restantes listas presentes e respondendo desde já à pergunta, de facto aquilo que nos motiva neste momento é poder representar os estudantes naquele que é o órgão máximo de decisão da Universidade de Minho, onde nós sabemos as competências que estão definidas pelos estatutos da Universidade de Minho relativamente ao Conselho Geral e tudo que é a sua missão no que diz respeito ao desenvolvimento da missão da Universidade e dos seus objetivos e, na nossa parte, do que diz respeito à defesa dos interesses dos estudantes nesse mesmo órgão máximo da Universidade de Minho. Nesse sentido, podemos apresentar de forma muito sucinta nesta primeira intervenção, depois abriremos certamente portas ao debate entre as várias listas, alguns dos assuntos que entendemos que são necessários de chamar os estudantes, que os estudantes devem chamar esses assuntos à discussão no Conselho Geral nos próximos 2 anos. Passam pelas questões de ordem social, e nesse sentido temos aqui a questão do Fundo Social de Emergência, que é um importante mecanismo interno da ação social da Universidade do Minho, que conta com contributos dos estudantes, nomeadamente na sua regulamentação, e que é um ponto importantíssimo para um apoio rápido em casos excepcionais, pontuais e inesperados, e um apoio de emergência que deve existir, não se substituindo ao Sistema de Ação Nacional, que entendemos que deve ser aprovado pelo Estado e que é uma responsabilidade do Estado e deve ser aplicado de forma, através de regulamento universal. O combate ao abandono escolar, que pode ser feito também através da discussão ao nível do Conselho Geral, porque é uma situação que prejudica os estudantes, mas que também prejudica as próprias instituições de ensino superior, e é importante um acompanhamento e estudo do fenómeno por parte do Conselho Geral em articulação com os serviços académicos e com os serviços da ação social, no sentido de perceber porque é que um aluno não paga as propinas, porque é que um aluno não frequenta as aulas, porque é que um aluno não realiza os elementos de avaliação, e o Conselho Geral deve exigir esse trabalho partilhado e contínuo com os serviços de ação social e os serviços académicos, e também a reivindicação que o Conselho Geral deve fazer de uma forma integrada ao nível da ação social escolar nacional, porque acreditamos que só com o reforço dessa mesma ação social é que é possível atingir as metas da Estratégia Europa 2020, de 40% de diplomados entre os 30 e os 34 anos em Portugal, e as próprias metas do Plano Estratégico da UMING de alcançar os 25 mil estudantes em 2020. Nesse sentido, a lista A propõe a criação de uma comissão eventual do Conselho Geral para acompanhar o funcionamento do Fundo Social de Emergência, acompanhar o trabalho desenvolvido pelos serviços da ação social e os serviços académicos no combate contra o abandono escolar e outras matérias genéricas ao nível da ação social. Depois, outra das linhas orientadoras prende-se com a questão do financiamento das instituições de ensino superior, e aqui a questão das propinas tem aqui um ênfase que não podemos descurar, e reafirmar aqui a total oposição a qualquer aumento de propinas e chamar a atenção para a necessidade de uma revisão da Lei do Financiamento do Ensino Superior, que entrou em vigor em 2003, há precisamente 10 anos. Tínhamos nesse momento uma propina de 852 euros, confirmando-se as previsões de inflação, poderemos estar perante uma propina de 1.066 euros no próximo ano letivo, algo que consideramos absolutamente inaceitável e algo que entendemos que é necessário alguma revisão nesse sentido,
porque não sabemos onde é que estaremos daqui a 10 anos se essa mesma lei se mantiver, verificando sobretudo que nos 2 últimos anos tivemos os 2 maiores aumentos da década. Continuar a reivindicar a uniformização entre propinas do primeiro e segundo ciclo, por entender que o diferencial afeta a liberdade de escolha dos estudantes na hora de seguir pela oferta de pós-graduação, cada vez mais importante na inserção no mercado de trabalho, e ao nível das instituições de ensino superior também reivindicar aqui algumas alterações, tendo em conta os cortes sistemáticos do Estado no financiamento desde 2005, sensibilizar para a necessidade de deixarmos de fazer o financiamento das instituições em função do histórico e começar a premiar de facto as boas práticas de gestão ao nível das universidades como entidades exemplares ao nível da administração pública, e o reforço do financiamento comunitário, nomeadamente ao nível dos objetivos assumidos na Estratégia Europa 2020, também num quadro de maior autonomia financeira e administrativa. Depois, a aproximação também dos estudantes, do Conselho Geral aos estudantes e a toda a comunidade académica, mas que penso que é um ponto que podemos desenvolver mais à frente, e se calhar passava agora a palavra aos restantes colegas, no sentido também de certamente são alguns temas aumentar a discussão, que de certa forma já foram aqui lançados e que também são transversais a todas estas listas. Aproveito também para referir aqui que temos aqui o Nuno Lopes na mesa, a representação também da lista B, face e ajuda-me aqui a indisponibilidade hoje o candidato Carlos Silva, o número 1 da lista, estar aqui presente, por isso Nuno Lopes pedia-te então agora para, em linhas gerais, também explicar aqui um pouco quais é que são os objetivos e as ideias desta lista B que se candidata ao Conselho Geral. Boa tarde a todos. Como o moderador já disse, eu estou aqui em representação do Carlos Silva, o nosso candidato da lista B. Pronto, a lista B é uma lista dinamizada pelo AGIR, que é um coletivo de estudantes que atua aqui na universidade. Pronto, em primeiro lugar, o que temos visto, que já escrevíamos no programa e que temos visto agora comprovado nesta semana de campanha, é que os estudantes não conhecem o que é o Conselho Geral, estão completamente afastados deste órgão de gestão, que é obviamente, como todos sabemos, é o órgão máximo da gestão da universidade, com várias funções no património, mas mais importante na questão do reitor e da determinação de valores de propinas a cobrar na instituição onde se encontra. E na campanha, e é aí que também tem um dos traços gerais da nossa candidatura, é aproximar os estudantes deste órgão de decisão da universidade. A maioria dos estudantes, dos nossos colegas, não sabem o que é o Conselho Geral, e pronto, achamos que a divulgação das decisões do Conselho Geral não se pode só resumir a no e-mail institucional ou a qualquer comunicado que saia via online. Devemos fixar e estar em ações que divulguem as decisões que são tomadas a nível do Conselho Geral. Em segundo lugar, muito importante, é a retirada da proposta do regime fundacional. Ela neste momento está suspensa. Na altura batemos e várias escolas, houve referendos, e várias escolas, apesar da participação não ser muito significativa, mas nos debates e a comunidade académica, os funcionários, os professores, os estudantes, estavam contra este regime fundacional, que ia ser danoso para a gestão e a trazer contratos privados de trabalho a nível de quem trabalha aqui na universidade, e obviamente nos tirar a qualidade de ensino, e nós estamos aqui para ter um ensino de qualidade, e é para isso que temos que lutar. Em terceiro lugar, batermos e dar a batalha pela propina mínima, que achamos que este valor, que agora vai para os 1.066 euros, que também vai um aumento de 30 euros, também justificado por questões de solidariedade entre estudantes, achamos que não se justifica. Este valor, neste caso 1.036 euros este ano, está a afastar muita gente. E então, nós temos que dar a batalha pela propina mínima, que está fixada em lei de 630,50 euros. Temos que dar essa batalha porque os momentos o exigem, e não por seus momentos. O ensino público tem que ser público, não pode ser. Isto é quase uma compra, obviamente muito cara, não pode ser isto. E a questão que eu quero deixar claro também, o Fundo Social achamos importante na questão de caso de emergência, mas ele não se pode substituir, como foi dito, mas é a nossa posição também, não pode substituir a obrigação do Estado para com o ensino superior de ser o financiamento, porque isto não é uma compra, é um serviço. Nós descontamos para isto, nós temos que ter o dinheiro a ser investido em nós. É só. Muito bem, ficam então aqui as primeiras...
Posso dar uma... Sim, força. Eu esqueci-me aqui de um ponto que até é o mais importante da campanha, mas ia embalado. A questão da democracia neste órgão. Nós vemos que o órgão é composto por 6 membros externos, 4 alunos, 1 funcionário e 12 professores. Só vendo que os membros externos são mais do que os funcionários e os alunos juntos, ou do que o funcionário e os alunos juntos, isso demonstra que se está a dar mais importância a membros externos do que as pessoas que estão aqui realmente a trabalhar para que a universidade funcione. Nós temos, eu não me vou alongar muito neste caso, mas achamos que o Conselho Geral, sendo o órgão máximo de gestão da universidade, das questões que já referi atrás, deve ser composto por pessoas que trabalham, que estudam cá na universidade, porque, como dizemos, temos pessoas mais competentes para fazer esse trabalho. Muito bem, ficam então as primeiras notas do Nuno e da lista B também. Alexandre Carneiro, da lista C, pedia-te então para traçar aqui as linhas gerais deste programa que apresenta. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a toda a gente presente e às restantes listas. Esta lista foi um conjunto de alunos que tiverem alguns pontos em comuns. Neste caso, eu pertenço a um movimento que é o Movimento 180, em que tínhamos algumas linhas orientadoras, no sentido de dinamizar o que é a atividade e política dentro da universidade. Achamos que, por bem, devia haver uma parte mais plural, no sentido de trazer também os problemas que existem dos alunos de doutoramento, neste sentido. Eu estive a ver as restantes listas, no sentido que acho que tem falta, neste caso, os problemas que existem dos alunos de doutoramento, principalmente da parte da precarização da investigação. Um dos assuntos que nos uniu muito foi o seguinte, foi a parte de a universidade está a separar-se cada vez mais da sociedade, neste sentido que deve haver uma integração, uma interação entre a sociedade, a trazer, não haver uma separação por exemplo, aqui em Braga, da cidade dos bracarenses e da cidade dos universitários. Deve haver uma parte cultural, trazer-se a parte cultural para dentro da universidade, como também trazer a parte que se produz aqui dentro da universidade para fora. Haver uma integração da sociedade na universidade. A parte da ação social, acho que é um ponto fundamental neste contexto económico que existe atualmente, no sentido que vemos, por exemplo, 600 alunos que desistiram recentemente de estudar, mas 4.000 não pagaram a propina. Neste momento, esses 4.000 não estão a ter facilidade no pagamento devido ao aumento da propina, devido à parte já que não é só a propina que se paga, da parte dos transportes, da residência, das cantinas, esses são encargos avultados ao final de um ano que os estudantes têm. Nesse sentido, deve-se haver um ponto fundamental para a ação social para os estudantes. Acreditamos muito seriamente que a universidade deve ser autónoma, independente e democrática, no sentido de poder conseguir ouvir os problemas que os estudantes têm, dos docentes, dos funcionários, toda a gente que faz a integração e a parte associativista da universidade. Deve haver também uma parte de independência, também no sentido de ser a universidade, serem os estudantes, serem os professores, os funcionários, a poderem decidir e não servirmos simplesmente de uma caixinha de ressonância do que o reitor diz. Devemos seguir-nos e dar mais um apoio fundamental ao Conselho Geral e às decisões que os estudantes, com os docentes e com os funcionários que têm o conhecimento local dos problemas que têm dentro desta universidade. Em relação à parte também da disparidade que tem acontecido entre as propinas do primeiro e do segundo ciclo, temos cada vez mais alunos que desistem porque não conseguem fazer o acompanhamento do sistema, conseguem fazer parte do primeiro ciclo com uma propina já por si elevada, mas ficam com uma grande dificuldade quando chegam à parte do segundo ciclo, que tem uma disparidade, uma propina elevadíssima, que muitas vezes chega no Estado, no ensino superior em Portugal, chega a 37 mil euros. Estas disparidades, este prejuízo que o Bolonha nos foi causar, que é permitir que
haja uma disparidade de propinas entre o primeiro e o segundo ciclo tem prejudicado gravemente os estudantes. Nesse sentido, nós lutamos porque haja uma uniformização entre as despesas do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Nesse sentido, também, continuando por aí, que é o abandono que a parte dos estudantes têm tido, o sentido de prestar-se mais atenção ao abandono e ao acompanhamento, peço desculpa, eu queria dizer o acompanhamento, ao acompanhamento dos alunos, na parte de integração quando os estudantes entram dentro da universidade. A universidade deve fazer um processo de integração, muitas vezes, que permita que o aluno fique a conhecer estes órgãos institucionais, estas políticas dentro da universidade, que fique a saber qual a parte dos processos que a universidade tem de decisão, como há um acompanhamento para fora da universidade. Deve haver um acompanhar na entrada do aluno como na saída do aluno para o mundo do trabalho. Nesse sentido, porque isto trata-se de uma universidade pública, não é uma empresa que simplesmente não é uma máquina de fazer pipocas, em que o aluno entra, metemos lá milho, sai pipoca e fica-se a desenrascar. Deve haver um acompanhamento, deve haver um selecionamento do sentido de ajuda. Por exemplo, acontece muitas vezes em núcleos, como o núcleo de economia, que há um apoio no aluno para quando acaba o curso. No sentido que nós combatemos diretamente a parte da passagem à fundação, porque isto trata-se de de outra maneira de dizer que é uma empresarialização, uma privatização da universidade. Esta universidade pública, ao passar para a fundação pública com direito privado, permite que haja uma redução da comparticipação do Estado no ensino superior, que retira a responsabilidade que o Estado tem em cerca na despesa do Estado. Permite que fique apenas a contribuir 51%. Se há uma redução tão acentuada, o dinheiro tem de vir de algum lado, já que ele não cai do céu, é preciso retirar-se, nesta casa, a permissão para passar a ter-se uma propina mais acentuada. Somos contra a subida a qualquer tipo de propina, de preferências neste estado em que estamos, da descida do valor da propina. Somos contra a precarização da investigação, somos a favor de que os investigadores tenham direito a um contrato de trabalho, no sentido de não ficar com o estatuto de investigador. A parte do estatuto de investigador não seja uma desculpa para uma pessoa ficar aqui a investigar sem tempo determinado, sem os seus direitos. Um ponto que que realça é basicamente a insegurança que o campus tem tido, que tem sofrido à sua volta. Eu acho que é um ponto fundamental que o Conselho Geral deve ter em atenção, principalmente no sentido que a parte envolvente da universidade. E outro ponto que nos uniu bastante foi o Código de Ética. Neste sentido, o Código de Ética tem uma parte que é o seguinte, que é um aglomerado de 3 pessoas, um segurança pode simplesmente vir ali pedir a identificação. Nós chegamos até a brincar a dizer que isto era pior do que do tempo de São Lazar, que tinha de ser 5 pessoas. Porque isto tira bastante o direito de liberdade, o direito de manifestação que as pessoas têm. Neste sentido, por este aglomerado de pontos que nós defendemos, achamos por bem lançar uma candidatura para esta referida lista. Muito bem, obrigado, Alexandre. Ficaram aqui e deixa-me recordar aqui a máquina a fazer pipocas e a caixa de ressonância, certamente que duas metáforas que vão marcar esta tua primeira intervenção. Obrigado. Há aqui alguns temas que foram lançados e um pouco também transversais aos três candidatos, e certamente aqui a questão do Fundo Social de Emergência, esta questão também da ação social escolar, que está, de certa forma, aqui um pouco tudo ligado. Eu gostaria de perceber o que é que estes estudantes que aqui vocês vão representar, o que é que no Conselho Geral podem fazer neste sentido e o que é que se propõe a bater neste sentido. Eu começava pelo Fundo Social de
de emergência. É preciso regulamentar também, haver aqui também uma missão explícita deste fundo. O que é que cada um dos estudantes e cada uma destas listas se propõe a fazer, nomeadamente neste caso do Fundo Social de Emergência, que se revela aqui um mecanismo importante para os estudantes, mas que de certa forma, e acho que a opinião é partilhada por todos, não deve substituir o que é a ação social no ensino superior. Começava agora pelo Nuno, para de certa forma fazer aqui aplicar aqui a rotatividade. Bem, o Fundo Social de Emergência, obviamente, como foi dito, e é muito importante frisar este aspecto, não pode substituir nunca a ação social escolar. Nós temos que perceber qual é a razão do Fundo Social de Emergência. Temos de ver as causas, quem são responsáveis pela necessidade de haver este Fundo Social de Emergência. Obviamente que não são estudantes, são pobres porque são pobres. Temos que ver qual é a razão deles serem pobres e não terem dinheiro para pagar as propinas. Isso porque vamos ver o aumento de desemprego, que está nos 17% agora. Vamos ver o quanto se desconta quem ainda tem salários a ganhar, o corte que quem está desempregado está a levar, que agora ainda ontem se soube que provavelmente vai ser permanente, 6%. Eu próprio levei um corte de 30 euros o mês passado e agora estou a ver que este corte vai ser permanente. Temos que ver as alterações foram feitas a nível do regulamento da ação social. E sim, isto é importante para combater estes casos de emergência de pessoas que no momento não conseguem mesmo sustentar os estudos e obviamente não têm qualquer possibilidade de se alimentar, um direito básico. Dessas causas, obviamente este Fundo Social pode vigorar, e eu não tenho nada contra nem a lista que represento, nem o grupo de intervenção que represento, mas não se deve perpetuar. Isso é o que quero deixar bem claro, que pode vigorar, mas não perpetuar, porque vemos que as coisas começam a ser remendadas e o remendo fica. Nós temos é que corrigir os erros e quais são as causas da necessidade de haverem estes órgãos e estas iniciativas de solidariedade. Exatamente, Alexandre, em relação a este tema do Fundo Social, já de certa forma pincelaste algumas das ideias, pretendia agora, e certamente o auditório ficaria mais esclarecido com a concretização dessas mesmas ideias explícitas há pouco. Ora bem, recentemente foi divulgada a parte de quais são os acessos que o Fundo Social de Emergência tem. Isto basicamente, os critérios de entrada para o Fundo de Emergência são os mesmos que a Bolsa. Não existe uma diferença acentuada na parte do fundo. Na verdade, o fundo até tem uma limitação, que é a limitação dos 1.000 euros. Nós, neste momento, a única coisa que acontece, este fundo, no máximo dos máximos, pode pagar a propina. Este critério de fundo em que o resto dos estudantes paga mais 30 euros, dá uma subida de 30 euros para ajudar os estudantes com maior dificuldades, que não tiveram acesso à bolsa, que não tiveram acesso, perderam a bolsa por qual fosse o motivo, desresponsabiliza o papel do Estado, o papel em que o Estado tem de contribuir com um X valor para a ajuda social, ajuda de facilitar, de dar direito e acesso a todos os estudantes, no sentido de poder ter um ensino. Ao tirar esse papel, o que acontece muitas vezes, como o meu colega Nuno disse, é que estes remendos começam como um pequeno remendo, mas no fim ficam por lá. A parte de retirar, nós somos contra a inserção do Fundo de Emergência Social, que acreditamos que possa ser por uma boa causa, mas o que acontece é que no fundo, retira a parte de responsabilidade do Estado, que já cada vez tem sido reduzida menos e menos, no sentido, por exemplo, o Estado português hoje, atualmente tem uma contribuição de 66% no ensino superior, que fica bastante longe dos 79% da média europeia. Ao dar esta desculpa de que os estudantes podem ajudar os outros estudantes e que não precisa de Estado, é parte de dar uma desculpa para a retirada da parte da ação social, e o que acontece é que vai haver um incentivo à subida da propina, de forma a que toda vez que houver estudantes que não tenham acesso às condições para poderem estudar, outros estudantes vão ter que pagar. Além de pagarem os seus impostos, os pais, ou entretanto, que pagam os seus impostos para toda a gente estudar, os filhos vão ter de fazer uma mais-valia de dar
um incentivo para os outros estudantes estar. E, nesse sentido, nós discordamos porque retira as obrigações que o Estado tem direitos, mas também tem obrigações. E, nesse sentido, ao retirar essas obrigações, prejudica bastante já os alunos que pagam a propina. Obrigado, Alexandre. Carlos, em relação a esta matéria, já te vi aqui a expressar algumas discordâncias em relação aos colegas. Sim, não concordo com algumas coisas que foram ditas, porque, embora compreenda a preocupação, que acho que é unânime de todos, de que este não pode ser um regulamento que substitua um regulamento nacional universal aplicado a todos os estudantes de forma igual, a existência de um fundo social de emergência é certamente salutar na Universidade de Minho e, da forma como está, não se substitui a esse mesmo regulamento nacional e tem normas muito diferentes daquilo que é o regulamento de atribuição de bolsas a estudantes do ensino superior da tutela. E, nesse sentido, eu posso aqui elencar algumas. Ponto número 1, a inclusão de estudantes integrados em programas de mobilidade no regulamento deste Fundo Social de Emergência, que não existe no regulamento de atribuição de bolsas nacional. A questão da inclusão dos rendimentos provenientes de participação em sociedades, que não existe no regulamento de atribuição de bolsas e que nós entendemos que vai contra o princípio da garantia, da boa aplicação dos recursos públicos, porque só na Universidade do Minho, em 2011, tínhamos 123 casos de alunos com rendimentos muito elevados provenientes de lucros em sociedades a receber bolsa na Universidade do Minho e bolsa máxima. A questão de, ao rendimento para o cálculo da atribuição da bolsa, serem deduzidas agora, neste fundo, as despesas com habitação e com saúde. A questão de, aqui, e contra aquilo que nós consideramos ser razoável, as condições de elegibilidade ao nível do aproveitamento ser na mesma de 60% dos créditos, que nós discordamos, mas que, graças ao contributo dos estudantes, foi incluída no ponto 4 do artigo 3º, uma cláusula de exceção para atribuir esse fundo a casos muito concretos que possam não estar previstos no regulamento, de atribuição de bolsas nacional, mediante proposta fundamentada do Conselho de Ação Social e do provedor do estudante. O caso de um aluno que tenha uma unidade curricular no primeiro semestre de 30 créditos e no segundo semestre outra unidade curricular de 30 créditos, é impossível que esse aluno tenha 60% de aproveitamento, ou tem 100% ou tem 50%. E, portanto, aqui é uma questão que pode estar salvaguardada por este ponto 4. Depois, é um fundo social de emergência para comatar situações imediatas de carência absoluta e de motivo comprovado. Porque, se não fosse assim, o próprio regulamento de atribuição de bolsas já consagra no seu articulado a existência de auxílios de emergência, sobretudo no momento em que, felizmente, e graças às reivindicações do movimento associativo ao longo dos anos, temos hoje um processo de atribuição de bolsas, um processo de candidatura que está aberto ao longo de todo o ano, aberto desde julho até setembro para candidatura integral, todo o ano letivo, e a partir de setembro para a contar a partir do mês seguinte, à data em que o requerimento é feito, não esquecendo os auxílios de emergência, que já está consagrado no articulado do Regulamento de Atribuição de Bolsas Nacional. No entanto, sabemos que são processos morosos, sabemos que as questões processuais continuam a atrasar os processos e temos aqui um fundo social de emergência a fundo perdido que permite comatar essa situação enquanto que este processo não é resolvido. E, portanto, claro que entendemos que isto tem que ser um valor limitado, o valor da propina parece-nos razoável, pago numa única prestação ou a 3 meses, não vamos tornar isto, tal como aqui já foi dito, num mecanismo que dure durante todo o ano, vamos tornar isto pontual, vamos esperar que o aluno tenha a capacidade de resolver a sua situação, nomeadamente ao nível dos processos, ao nível dos auxílios de emergência previstos no Regulamento Nacional de Atribuição de Bolsas e claramente que depois isto dependerá da situação individual de cada indivíduo e não estando aqui o Conselho Geral diretamente alocado ao Fundo Social de Emergência, é uma responsabilidade do Conselho de Ação Social alargada ao provedor do estudante, tal como está regulamentado, será importante que o Conselho Geral tenha aqui um papel, em primeiro lugar, acredito eu também, no financiamento do fundo, na procura de financiamento do fundo, junto do tecido empresarial, junto das empresas que queiram contribuir para que os alunos não deixem o ensino superior por carências socioeconómicas que não se possam resolver dentro do quadro da atribuição de bolsas nacional, mas mantendo também
aqui o Conselho Geral uma posição ativa no que diz respeito ao reforço do sistema de ação social escolar a nível nacional, no sentido, tal como disse, de atingir as metas da Estratégia Europa 2020 e do próprio Plano Estratégico da UMINGO. Isso tem acontecido, aconteceu recentemente, durante o ano passado, quando o Conselho Geral aprovou por unanimidade a petição contra o fim da contabilização das dívidas tributárias e contributivas no Regulamento de Bolsas Nacional, que tem um impacto de cerca de 1000 estudantes que estão a deixar, mais de 1000 estudantes que a nível nacional não têm bolsa porque os seus pais, os seus familiares, os membros do seu agregado familiar têm dívidas à Segurança Social ou dívidas tributárias e, portanto, isso é importante que aqui o Conselho Geral também de uma forma integrada, que não sejam apenas estudantes, que os estudantes levem este assunto ao debate e que ponham também todo o Conselho Geral a defender uma questão que é do seu interesse, que é o interesse da Universidade de Minho crescer e aumentar aqui também o número de estudantes e lutar por um ensino superior que seja de qualidade, mas que também seja um ensino superior inclusivo. Só rematando de um bocadinho das intervenções que os colegas fizeram e que eu não podia deixar também de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, aqui a questão do regime fundacional, que foi decidida a 30 de maio de 2011, depois de um amplo debate na academia, com debates promovidos pelo Conselho Geral, pela Associação Académica, pelas unidades orgânicas de ensino e investigação, mas que, felizmente ou infelizmente, as coisas mudaram e este Governo assumiu uma posição relativamente às fundações e, portanto, eu acho que a questão aqui não pode estar na questão do regime fundacional, a questão é muito mais ampla, tem que estar a questão toda ela na questão da revisão do RGES, que teve a primeira experiência a partir de 2006-2007 e que neste momento se exige que haja uma auscultação aos estudantes e às instituições do ensino superior acerca da revisão desse mesmo regime. É importante a clarificação do quadro de autonomia das instituições, tendo em conta este novo enquadramento com o fim das fundações e decisões sérias e ponderadas e só podem ser tomadas depois do Governo apresentar as suas ideias para a revisão do RGES e colocar os estudantes e as instituições de ensino superior a discuti-las e a debatê-las. No que diz respeito à representatividade dos estudantes no Conselho Geral, certamente que foi uma das alterações mais nefastas do RGES, foi a perda de representatividade dos estudantes ao nível dos órgãos de decisão da Universidade do Minho, e eu não tenho dúvidas que os estudantes, apesar disso, foram sem dúvida o grupo mais ativo no Conselho Geral ao longo dos últimos 4 anos. Também não tenho receio em dizer que a participação exterior foi aquém das expectativas. Já lá vamos também a esses então, temas. Só uma questão relativa também àquilo que já foi dito, na questão da aproximação do Conselho Geral à Academia, que entendemos que é importante. É um órgão novo, foi uma primeira experiência, certamente que poderemos todos aprender com ela, e é importante aqui desenvolver mecanismos que promovam a aproximação do Conselho Geral à Academia. O que esta lista que se propõe a fazer são reuniões setoriais com os alunos representantes no Senado Académico e nos órgãos de governo das unidades orgânicas de ensino e investigação, uma comunicação mais direta através da criação de plataformas online, a existência de mais reuniões abertas ao público nos campi. Neste momento nós temos assistido à existência de uma reunião do Conselho Geral aberta ao público nos últimos anos. Tivemos uma no Salão Nobre da Reitoria em 2011 e uma em Guimarães em 2012. Será importante aumentar o número de sessões abertas ao público e que sejam nos campi da Universidade do Minho, e hoje em dia temos um formato de Conselho Geral que consagra 2 tipos de assuntos: os assuntos de iniciativa do reitor, que o reitor leva ao Conselho Geral, e os assuntos de iniciativa do Conselho Geral. Será importante também criar aqui a figura dos assuntos de iniciativa da comunidade académica, mediante um determinado número de subscritores que se possam juntar à ordem de trabalhos na ordem de trabalhos aos assuntos de iniciativa do reitor e do Conselho Geral. Para isso é preciso levar ao Conselho Geral os problemas dos estudantes, juntar às apresentações que são feitas na véspera de cada Conselho Geral das unidades orgânicas de ensino e investigação apresentações de outras estruturas da Universidade do Minho, nomeadamente estruturas de estudantes como os núcleos de curso, entre outras, e penso que é através deste trabalho, sabemos que há um problema de afastamento dos estudantes ao Conselho Geral, sabemos que é necessário promover a sua aproximação, é necessário, isso sim, também desenvolver aqui algum tipo de ideias e de pensamento concreto sobre a forma como promovemos essa aproximação dos estudantes ao Conselho Geral e de toda a comunidade académica.